Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema vai ser sobre a Bíblia e a sua recepção na cultura portuguesa. Diz-nos José Eduardo Franco, professor catedrático convidado da Universidade Aberta no prefácio do livro A Bíblia em Portugal, as Línguas da Bíblia, que a Bíblia foi considerada durante muitos séculos o livro dos livros. Multidões imensas de mulheres e homens inspiraram a sua vida neste livro da Sagrada Escritura, um dos seus fundamentos. O cristianismo assenta a sua visão do mundo, a sua doutrina, a sua Bíblia, depois de juntar o Novo Testamento ao Antigo da religião judaica. E para nos falar hoje sobre esta temática, tenho aqui o Frei Herculano, que pertence aos Capuchinhos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com a Palavra de Deus, em que o Frei Herculano vai conduzir o nosso momento de oração. Oramos então com o Salmo 119, que é um salmo dedicado precisamente à Palavra de Deus. Em cada versículo há aqui um termo técnico sobre a lei de Deus, sobre a Palavra de Deus. Felizes os que seguem o caminho da retidão e vivem segundo a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e o procuram de todo o coração. Que não praticam o mal, mas andam nos caminhos do Senhor. Impusestes os vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá os meus passos sejam firmes no cumprimento dos teus decretos. Não sereis então confundido, se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Poderei louvar-te de coração sincero, instruído pelos teus justos juízos. Guardarei as vossas leis, não me abandonei jamais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora quero convidar o Frei Herculano a sentar-se na nossa salinha de estar, enquanto vamos hoje falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, que tanto é preciosa para as nossas vidas e que nos ajuda a vencer o dia de cada dia. Frei Herculano, para as pessoas que vêm aqui pela primeira vez no programa e para que as pessoas possam conhecer um bocadinho lá em casa, quem é o Frei Herculano? Eu sou natural de Faf, de uma freguesia de Faf e sou franciscano capuchinho e basta. Frei Herculano, como é que a Bíblia chegou até nós? A Bíblia chegou até nós durante 23 séculos. É o título precisamente do livro, que é o primeiro de uma coletânea de 6 volumes, sendo este apenas uma introdução geral a essa coletânea que eu fiz sobre a recepção da Bíblia em Portugal. De facto, em toda a cultura europeia e não só, todas as outras culturas influenciadas pela Europa ou pela cultura europeia, naturalmente a Bíblia foi sempre a base da cultura. Então, nesse sentido, eu lembrei-me, a determinada altura da minha vida, de fazer um estudo científico sobre a presença da Bíblia na nossa cultura portuguesa, também com uma referência sempre, em cada volume, à cultura europeia, já que a cultura portuguesa, neste caso, é uma cultura que está inserida na cultura europeia e que, de facto, a nossa cultura portuguesa recebeu muito da cultura europeia. Portugal é um país relativamente recente na Europa, enfim, embora daqueles que foram independizados ou tornados independentes sejam dos primeiros. Sim. De facto, a nossa cultura começou apenas na Idade Média e, portanto, antes disso, antes da Idade Média,
Portugal não existia, nem tinha uma cultura propriamente dita, organizada. Então foi a partir de um estudo que eu fiz sobre uma tese de doutoramento sobre a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que pertence ao 4º volume desta coletânea da Bíblia em Portugal. Foi a partir daí que, mexendo em tantas bibliotecas de meio mundo, da Europa, na América, no Norte e também no Brasil, eu consegui reunir muito material de Bíblias, de livros de Bíblia, de cultura portuguesa espalhados por muitas bibliotecas inglesas, que consultei várias vezes, sobretudo a British Library, que é a Biblioteca Nacional da Inglaterra, sobretudo também a Biblioteca de Cambridge, que é a maior biblioteca do mundo em Bíblias, Oxford e outras bibliotecas inglesas em Londres. Depois, nos Estados Unidos, consultei naturalmente a Sociedade Bíblica Americana, que tinha editado várias edições da Bíblia de Almeida em português. Encontrei ali muita literatura portuguesa na Sociedade Bíblica Americana, lá precisamente em Nova Iorque. Eu tenho outras bibliotecas em Nova Iorque. Uma das minhas fontes também foi o Museu do Livro em São Paulo, da Sociedade Bíblica do Brasil, e outras bibliotecas brasileiras, sobretudo a Biblioteca Nacional do Brasil. Tem lá imensas obras de cultura portuguesa e bíblias, inclusive. Visitei bíblias um bocadinho por toda a Europa, sobretudo a Dinamarca. A Dinamarca tinha um grande repositório de bíblias de João Ferreira de Almeida, porque os dinamarqueses tiveram, no século XVII e XVIII, numa colónia na Índia, Tarangambar, onde se falava português, e os missionários se traduziram, fizeram várias bíblias em português, com outras obras de catequese, etc., na língua portuguesa. Naturalmente, tive que visitar também a Holanda e as bibliotecas holandesas, sobretudo a Biblioteca Nacional da Holanda, porque essa biblioteca recebeu muitas bíblias e livros em português do Almeida, porque os holandeses foram atrás dos portugueses do Oriente, na Índia, sobretudo, e naquele todo o Oriente, e naturalmente recolheram muito material de língua portuguesa. Então quer dizer que eu percorri bibliotecas de toda a Europa, Rio de Janeiro, seja Paris, Biblioteca Nacional de Paris, outras bibliotecas francesas, bibliotecas um bocadinho por todo o lado, bibliotecas portuguesas, naturalmente a Biblioteca Nacional, claro, é que tem muita Bíblia e outra literatura de Bíblia em português. Tudo isto motivou precisamente esta coletânea. Só para dizer que a ideia surgiu, só que mais tarde, é que eu pude realizá-la quando já acabei as aulas da universidade, quando acabei certos trabalhos, quando fiquei um bocadinho mais calmo, eu tive tempo de recuperar todo esse material e, claro, procurar muito outro material nas bibliotecas portuguesas e assim fazer esta coletânea, que acabou no passado mês de junho. Só por curiosidade, quanto tempo é que demorou todo este processo, mais ou menos? 6 anos. Só 6 anos? 6 anos, 6 volumes muito grandes, quase 6.000 páginas. Fantástico. De bibliotecas, Biblioteca de Évora, Biblioteca do Porto, bibliotecas portuguesas praticamente, mesmo em pequenas bibliotecas portuguesas, encontrei muito material que me serviu para isso. A Biblioteca de Évora tem imensas coisas, não é? Como tantas outras bibliotecas. A da Ajuda, a Viseu, por aí fora. Muita biblioteca. Muita investigação, muita pesquisa. Muita investigação e cada obra que entra nesta coletânea, este é o primeiro volume, enfim, então não é propriamente a Bíblia em Portugal. Todas as obras que entram aqui ou são de artigos científicos, por causa de revistas científicas, ou então com as respectivas cotas das bibliotecas. Portanto, qualquer obra citada nestes 6 volumes pode-se consultar por qualquer dos leitores, pode ir lá ver se está certo ou não. Freire Coano, algumas pessoas poderão estar curiosas lá em casa. Como é que é feita a Bíblia? Como é feita a Bíblia? Como é feita hoje, sei também sei, porque estive à frente de uma. Sim.
Mas como é que surgiu a Bíblia? Como é que surgiu este livro a que chamamos Bíblia? A que chamamos livros, já que a palavra Bíblia São vários livros. É um plural grego, que significa Bíblia, livros. A Bíblia surgiu de um povo muito pequenino, um povo hebreu, que depois chamou israelita, que depois chamou judeu, e atualmente nem sei como é que é de chamar. Não digo mais nada, porque atualmente é outra coisa muito diferente. Ora bem, a Bíblia nasceu desse povo que teve vários nomes e que, de facto, é um povo muito pequenino. Ainda hoje, Israel é um povo pequeno. No contexto das nações, é um país muito mais pequeno que Portugal. Tem, curiosamente, a mesma população de Portugal. Cresceu muito a população de Israel. Mas, de facto, Deus revelou-se de uma maneira mais clara àquele povo, porque o nosso Deus é o Deus dos pobres, dos pequenos. E revela-se mais aos pequenos, porque os grandes não têm tanta capacidade de acolher a palavra de Deus. Portanto, só para dizer que a Bíblia surgiu naquele povo. Agora, como surgiu? É uma questão mais complicada ainda. Porquê? Porque a Bíblia, antes de ser escrita, foi Bíblia oral. Sim. A Bíblia foi contada, foi recontada, foi transmitida de gerações a gerações oralmente. Os pais eram os catequistas dos filhos, os avós eram catequistas dos netos. Assim contava-se aquelas histórias sobre as maravilhas que Deus fazia com aquele povo, com aquele pessoal, com aquele patriarca, com aquela pessoa importante, com aquele profeta, etc. Até que, a determinada altura, quando começou propriamente a escrita, naquela região, a escrita começou muito cedo, mas como o povo de Israel é um povo muito pequeno, a escrita começou mais tarde. Podemos acreditar que no século VIII, praticamente, antes de Cristo, claro, é que se começou a escrever a Bíblia, a escrever coisas da Bíblia, documentos da Bíblia, sobretudo documentos que eram atribuídos depois a um personagem importante. Por exemplo, a um patriarca, atribuídos, por exemplo, a Abraão, atribuídos a Jacó, atribuídos a Isaac, depois atribuídos a um profeta, um homem de Deus sempre. Claro que depois há alguns livros, ou atribuídos a Salomão, dada a importância que ele teve. Por exemplo, os livros dos Salmos são atribuídos a David, a maior parte deles, etc. Tudo isso escrito porque naquela altura não havia direitos de autor. O povo procurava que aquele livro, aquele escrito, aquele texto fosse aceite porque o autor era muito importante. A sua importância, a sua autoria não interessava nada. O que interessava é que o texto fosse conhecido e fosse lido pelas pessoas, porque era um texto de catequese, de formação, que podia servir para o povo viver mais segundo a vontade de Deus. Então, quer dizer, passa-se do oral ao escrito, e então esses escritos tiveram também a sua história complicadíssima. Porque escritos dispersos, escritos do Norte, do Reino e do Sul. Como sabemos, o Reino do Norte teve uma história mais complicada que o Reino do Sul. O Reino do Norte ficava perto da Assíria, perto da Babilónia, da própria Síria também. E aqueles impérios do Norte eram muito fortes e tentavam expandir para o Sul, sempre. Então, quer dizer que o Reino do Norte, que tinha por capital Samaria, não é? Samaria, o Reino do Norte foi apanhado logo no século VIII, 711 e 722, pelos assírios. Então, muito material do Norte veio para Jerusalém. Muitos escritos bíblicos do Norte vieram parar àqueles que estavam ainda independentes a Jerusalém. Isto nota-se muitas vezes nos textos, mas são coisas um bocadinho científicas da composição literária, textos muito complicados, que são diferentes um bocadinho da perspectiva do Sul. Nós notamos, quem está a peritar essa matéria nota que aquele texto é mais do Norte do que do Sul, etc. Não é? Ora bem, por tudo isto para dizer que a Bíblia só no século IV,
V a.C., é que levou uma primeira redação tal como a temos hoje. Sim. Portanto, a Bíblia, como livro organizado, é relativamente recente. Relativamente recente porque, naturalmente, levou tempo. E porquê é que só foi nesta altura? Foi nesta altura que o povo veio da Babilónia. E também para que não se perdesse mais material escrito sobre a Bíblia, sobre textos que eles consideravam sagrados e que eles consideravam santos, porque formativos para conhecer a vontade de Deus, então eles fizeram, depois da vida de Babilónia, essa recolha e essa organização da Bíblia como a temos hoje, mais ou menos. Sim. Mais ou menos. Porquê é que eu digo mais ou menos? Primeiro porque depois disso ainda se fizeram outras redações e modificações. Nós temos, por exemplo, o primeiro capítulo de Gênesis é dos capítulos mais recentes e foi colocado no princípio da Bíblia. Interessante. E não vamos agora dizer porquê, Sim. porque não vale a pena, mas de facto, nessa altura também a Bíblia não estava completa. Porque nós temos, por exemplo, o livro da Sabedoria, isso leva-nos para os livros deuterocanónicos. O livro da Sabedoria é 50 a.C. Portanto, podemos dizer que é aí que a Bíblia, diríamos, está completa. Ora bem, quanto depois ao cânon, portanto, aos livros que eram considerados inspirados, o cânon quer dizer a listagem, a lista, o cânon. Cânon é uma palavra grega, significa lista. A lista de livros considerados inspirados pelo Espírito Santo, essa lista foi feita depois de Cristo já. No tempo de Cristo havia vários modos, várias maneiras de considerar os livros sagrados ou não. Tanto assim que os saduceus tinham um cânon que só admitiam o Pentateuco, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os fariseus admitiam os livros também dos profetas, praticamente os livros todos que temos hoje na Bíblia hebraica. E depois havia também os samaritanos. Os samaritanos também tinham o seu Pentateuco, que era, eu trato aqui neste livro todas essas questões. Sim. O seu Pentateuco é diferente do nosso Pentateuco, porque tem certas coisas, frases, etc., que puxam um bocado mais para a vivência no norte de certos ritos litúrgicos, etc. Mas são coisas menores. Sim. Portanto, quer dizer que a Bíblia surgiu, assim como a temos hoje, mais ou menos 100 anos depois de Cristo. 100 anos depois de Cristo é que praticamente o cânon judaico fica completo, do Antigo Testamento. Claro, depois temos do Novo Testamento, também 100 anos depois de Cristo, é que os livros do Novo Testamento estão escritos e temos assim a Bíblia completa. Sim. Portanto, podíamos dizer que a Bíblia durou 1000 anos a organizar, 1000 anos a fazer, diríamos assim, mas isto com muitas reticências. Porquê muitas reticências? Porque o que nós temos assim numa Bíblia completa, como é, por exemplo, esta, que é a nossa Bíblia, a qual eu presidi e fui o coordenador geral, esta Bíblia, como a temos hoje, nem tudo é do povo hebreu, ou do povo judeu, melhor dito. Porquê? Porque muito deste material veio dos povos que vivem no mesmo espaço cultural e geográfico. Sim. Livros sapienciais, por exemplo, tiveram muita influência do Egito. Livros históricos receberam certa cultura da Babilónia e de outros povos. Livros, sobretudo, de caráter, os Salmos, por exemplo, têm muita influência do Ugarite, tanto cananeus. O Ugarite foi um reino que teve imensa importância, sobretudo em certos textos que receberam, que são de alguma maneira míticos,
não é? Temos nos Gênesis vários textos míticos, não é? O que é quer dizer mítico? Não é uma... Quando dizemos mítico na Bíblia, não queremos dizer que é uma mentira. Sim. Nem queremos dizer que é uma invenção. Queremos dizer, o mito é um género literário próprio para contar grandíssimas verdades. Porquê? Porque, tal como nós temos a linguagem poética, temos a linguagem narrativa histórica, temos a linguagem sapiencial, há muitos outros géneros literários de falar, de escrever, sim, não é? O mito é das coisas mais belas, mais interessantes. Porquê? Porque, por exemplo, o mito de Adão e Eva. O mito de Adão e Eva é um mito. E é um mito porquê? Porque na descrição, ou melhor, naquela catequese feita acerca de Adão e Eva, nós encontramos as qualidades, as virtudes e os defeitos e os pecados de cada um de nós. O mito consegue fazer esse milagre. Aquilo que é atribuído numa determinada pessoa, a um determinado fenómeno natural, cósmico, por exemplo, é o que se passa em toda a história da humanidade. O mito recolhe de alguma maneira aquilo que é característico de determinado conceito, determinado personagem, determinado momento. É muito interessante isto. E estes mitos vieram sobretudo do Ugarite. O panteão do Ugarite, ou seja, as divindades do Ugarite, sobretudo El. Nós temos El. El quer dizer Deus. Parece, e muitos nomes, por exemplo, Elohim, El não sei das quantas, El quer dizer Deus. Temos imensos nomes começados por El. Porque El era o Deus principal do panteão do Ugarite, por exemplo. É assim. Tanto que a Bíblia teve imensas coisas, inclusive, por exemplo, de Ébila. Ébila, por acaso, já visitei Ébila, na Síria. Ébila teve muita influência em Ugarite, mas isto uns 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos. E há certamente muita literatura de Ébila, que é conhecida atualmente essa literatura, que também teve influência, pelo menos indireta, na Bíblia. Portanto, eu costumo falar da Bíblia como uma espécie de Rio Tejo, não temos o nosso Rio Tejo. Nosso Rio Tejo é a água de onde é que vem a água do Rio Tejo? Chega a Lisboa, muita água, não é? Sim. Com toda aquela quantidade de entrar no mar, não é? Aquela água vem de algum lado. Vem de afluentes muito grandes, como é, por exemplo, o Rio César. O nosso Rio César é um rio grande, não é? Sim. Maior que o Mondego, por exemplo, não é? De rios, vem de ribeiros, vem de riachos, vem de torrentes, vem de fontes. Quer dizer, é um bocadinho a Bíblia assim. Recebeu influências de muitos lados. Muitos lados. Portanto, aqui temos, não somente no aspecto religioso, mas também cultural, uma súmula muito interessante de culturas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Se nós não temos isto em conta, se não nos damos conta de que a Bíblia tem todas estas culturas que aqui entraram, nós corremos o risco de não compreender o texto que estamos a ler. Ou ficámos escandalizados com determinadas coisas que aparecem. Não é? Mas isto era a linguagem daquela altura. E a linguagem da catequese. Há um bocadinho disso, a palavra catequese é importante. Porque a Bíblia não foi feita para narrar historietas. Foi feita, sobretudo, para catequizar o povo, para falar de Deus ao povo e para fazer falar ao povo a Deus. Portanto, esta é a finalidade da Bíblia, não é? E é também a nossa finalidade, quando temos a Bíblia, para conhecermos melhor o nosso Deus e para falarmos com Ele na oração. Muito bem, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Graças a Deus, com um conteúdo muito rico. Vamos então para a segunda parte do nosso programa. Vá tomar um cafezinho, que nós já voltamos para continuarmos a falar sobre esta belíssima temática que com certeza daria imensos programas sobre a Bíblia. Vamos para o intervalo.
Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou a televisão neste momento. O nosso tema de hoje é sobre a Bíblia e temos aqui o Frei Herculano, da Congregação dos Capuchinhos, que nos veio falar sobre esta temática e sobre um livro que ele mesmo escreveu. Frei, explique-nos o porquê de 23 séculos de traduções, sendo o ponto de partida o século III a.C. Ora, muito bem. Por vezes as pessoas fazem perguntas como esta. Quando é que a Bíblia começou a existir? Como é que a Bíblia chegou até nós? Quando é que começou a Bíblia, não é? Ora bem, já falámos a primeira parte, que a Bíblia foi oral, foi escrita, foi sendo organizada. Agora podíamos dizer que a Bíblia, assim mesmo organizada como livro, não livro propriamente impresso, mas já organizado manualmente, como manuscritos, todo organizado como temos hoje, começou há 23 séculos. Ou seja, há 2300 anos. Foi nessa altura, como estávamos a dizer no fim da primeira parte, que apareceram os últimos livros, mas sobretudo há um facto fundamental que temos que ressaltar aqui, que é o facto de a Bíblia da hebraica foi traduzida para o grego. Por isso é que estes 23 séculos de traduções referem-se às grandes traduções que eu chamo traduções de épocas ou até de impérios, podíamos dizer. Porquê? Porque a primeira Bíblia está naturalmente em hebraico. A língua hebraica é uma língua que é a língua base do Antigo Testamento. Estamos a falar do Antigo Testamento. Mas quando o Império de Alexandre, o Império Grego, o Império Helenista, também dito assim, invadiu toda aquela região do Médio Oriente Antigo, aquela região que chegou até à Pérsia e até ao Afeganistão, o famoso Afeganistão. Pois. O Império de Alexandre impôs a língua grega. Então os próprios judeus se viram na obrigação, se não viviam na Palestina, ali em Israel, não é? Naquele território que atualmente se chama Israel, os judeus que ali não viviam falavam grego. A grego era a língua deles, eles viviam no Egito, viviam noutras partes do Império, tinham que falar grego, que era a língua que se falava, de todo lado. Então daí surgiu a necessidade, sobretudo em Alexandria, no Egito, de traduzir os textos do hebraico para o grego, para eles poderem celebrar na liturgia, na sinagoga, poderem ler a Bíblia na língua que compreendiam. Isto acontece, por exemplo, com os portugueses que imigram. Na segunda geração, na terceira, já não sabem português. É verdade. Eu tive muito essa experiência em muitos países por onde andei, com portugueses ensinando a Bíblia aos portugueses. Os netos já não sabiam português. Então, quer dizer, aqui aconteceu esse mesmo fenómeno. Foi necessário traduzir a Bíblia para grego, que era a língua comum naquela altura. Era a língua vulgata. Sim. Porque a palavra vulgata quer dizer língua vulgar. E a vulgata, no tempo do Império Grego, a vulgata era a língua grega. É assim que se deve dizer. Ora bem, esta Bíblia tem um nome muito curioso, que é a Bíblia chamada dos 70. De uma história contada por um senhor, que consta aqui no meu livro, que foram 70 os tradutores da Bíblia hebraica para o grego. Ele conta aquilo como se fosse verdade, mas, enfim, aquilo é uma historieta, porque o 70 é um número sagrado. Sim. O 7 é um número sagrado, multiplicado por 10, fica sempre sagrado e cada vez mais sagrado. Ele quis dizer certamente isso por causa daquela Bíblia tão verdadeira como a hebraica.
qualquer maneira, era verdadeira ou não era. Porque se nós formos ver a Bíblia do 70, a Bíblia grega, é a Bíblia hebraica, mas também com mais alguns livros. Livros que nós chamamos os deuterocanónicos. Os protocanónicos estavam em hebraico e os deuterocanónicos em grego. Claro que foi por isso que os judeus não admitiram nunca a Bíblia grega, os judeus mais tradicionalistas nunca admitiram a Bíblia grega, o texto hebraico é que é sagrado, chegando ao ponto de dizer-se, inclusive, os protestantes mais tradicionalistas, inclusive no século XVI e XVII, ainda diziam que o Espírito Santo inspirou cada letra. Hebraica, claro. Sim. São exageros que não têm grande importância, mas só para saber que, de facto, a Bíblia foi sempre considerada um texto sagrado e até se exagerou dizendo que cada letra foi inspirada. Mas isso são coisas sem importância nenhuma. Ora bem, temos então essa Bíblia, que foi a Bíblia que continua hoje a ser. Aqui no meu livro, eu tenho aqui, a determinada altura, mesmo no fim do livro, um esquema, que não sei se é possível focar na imagem, um esquema que mostra o texto hebraico, que continua até hoje, e quando a Bíblia grega começa, a determinada altura, a 300 anos, no século III, no século III a.C., a partir daí, a Bíblia começa a ter duas línguas. A língua hebraica e a língua grega, que segue até hoje. Até hoje. Naturalmente, até hoje podemos dizer, nas Bíblias católicas. Nas Bíblias protestantes, como Lutero disse que a Bíblia dos 70 não tinha sentido, não valia. Sim. Então, ele disse que só o cânon hebraico é que era o bom e o verdadeiro. Então, as Bíblias protestantes deixaram de ter os livros chamados deuterocanónicos tirados do grego de 70. Nesse sentido, uma Bíblia católica é traduzida do hebraico e do grego e uma Bíblia protestante é apenas do hebraico. Isto para as pessoas também saberem minimamente que uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante, as duas são boas, só que a Bíblia protestante tem menos livros. Tem menos livros. Claro que isto tem, pois, uns estudos muito complicados, que muitos desses livros, afinal, estavam em grego, mas depois descobriu-se também estavam em hebraico. Estavam em hebraico também. Autovite e outros livros estavam em hebraico. Enfim, mas são coisas já de menos importância, que não tratamos aqui, senão numa aula de Bíblia depois a gente explica melhor. Dito isto, a Bíblia dos 70, quando o Império Romano conquistou aquela parte e conquistou o Império Grego, o Império Romano conquistou praticamente o Império Grego todo. Portanto, estas traduções são, no fundo, traduções de impérios, não é? Quando era o Império Persa ou outro império, o hebraico conservou-se. Quando depois o Império Grego se impôs, a Bíblia passou para grego. Quando o Império Romano se impôs, a Bíblia passou para latim. E foi traduzida para latim, chamada Vetus Latina. É o terceiro capítulo do livro, para ser explicado. Então, a Vetus Latina é a tradução não somente da Bíblia hebraica, mas também da Bíblia grega. Porque a Bíblia grega era a Bíblia dos cristãos. Os cristãos nasceram no Império Grego. Portanto, quando o cristianismo no século I começou o cristianismo, naturalmente, o grego era a língua da grande cultura. E a língua falada naquela região, ou em grande parte daquela região, era chamada língua comum, ou koiné, o grego da koiné.
Então quer dizer que os cristãos o que é que fizeram? Já tinham a Bíblia em grego, leram a 70. Ora bem, e traduziram para 70. Muitas citações da Bíblia do Antigo Testamento são feitas pela Bíblia dos 70, do grego dos 70. Por Novo Testamento, todos os nossos espectadores sabem, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, nunca foi em hebraico. Eu, por acaso, tenho por curiosidade, um Novo Testamento em hebraico, mas é traduzido do grego. Porque não há autor original. Sim. Ora bem, sendo assim, nós temos já vamos na terceira fase. O império em que dominava os persas ou os assírios ou outros povos, tínhamos o hebraico. O império de Alexandre fez que a Bíblia fosse traduzida para grego. O império romano que fez que ela fosse traduzida para latim. A Vetus Latina é uma Bíblia desconhecida. Infelizmente é desconhecida. Mas é a tradução da 70. Era a Bíblia que os cristãos tinham, traduziram depois aquela Bíblia para os 70, que era para o latim, que era a língua que já se falava por todo lado. Tanto assim que nós temos a Vetus africana, que era que se falava no Norte de África. O Norte de África era cristão, era tudo cristão, não é? Temos a Vetus itálica, que era o texto que se usava na Itália e naqueles arredores ali da Itália. E temos a Vetus hispana, uma Bíblia também traduzida ou copiada para que se usava na zona da Espanha, Portugal e Espanha. Então, nesse sentido, temos já uma terceira Bíblia que está aqui no terceiro capítulo. Sim. Claro que isto depois é todo explicado, com documentos, etc. E depois disto, a Vetus Latina estava muito gasta e havia muitas cópias, era tudo feito à mão. Nossos espectadores sabem muito bem que antes de 1600 ou 1580 e tal, não havia imprensa. Sim. Toda a gente sabe que não havia imprensa e, portanto, tinham que escrever tudo à mão. Por isso é que no próximo programa, se Deus quiser, e se me convidarem, claro, eu explico como é que foi a Bíblia na Idade Média. Essa Idade Média começou precisamente e terminou já com a imprensa. Então, na Idade Média, tudo era escrito à mão. Daí o trabalho dos monges, dos mosteiros, o grande trabalho da cultura era dos mosteiros, nas catedrais também, em algumas catedrais. Então, nesse sentido, a Bíblia passou a ser em latim, e aí um fenómeno engraçado é que chegou o latim até ao século XX. Eu nunca celebrei missa em latim, mas quando era pequeno, o padre da minha freguesia celebrava tudo em latim. Até lia o Evangelho em latim, mas depois dizia outra vez em português. Ora bem, só para dizer que o latim chegou até ao século XX. Até ao século XX. E porquê? Por uma coisa muito interessante. Quando no século IV a Vetus Latina, com tanta cópia da África para a Espanha, para a Itália, etc., com tanta cópia, chegou-se a um ponto em que já não se sabia bem quais eram os textos verdadeiros. Já não sabia porque, quando se copia, dão-se erros. Sim. E depois outro copia o erro, também dá outro erro. Copia o erro e ainda faz outros. No sentido, quer dizer que a Bíblia estava com tantos erros que foi preciso o Papa intervir. E o Papa São Damaso, que, segundo uma tradição, era de Espanha e possivelmente de Portugal, o Papa São Damaso, em 380 e tal, pediu a São Jerónimo que arrumasse o texto, fizesse uma revisão para os melhores códices, para melhores escritos, mais verdadeiros, mais sérios, fizesse uma revisão do Novo Testamento e também do Antigo. Só que quando ele começou o Antigo, foi para o Oriente, porque achava que tinha que ver pelo hebraico. Sim. Que não era fácil encontrar Bíblias hebraicas aqui no Ocidente. Então ele foi para Belém, no mosteiro em Belém, trabalhou lá e traduziu também do hebraico para o latim, a Bíblia
do que estava em hebraico. Neste sentido, a Bíblia ficou toda em latim, corrigida, e chamou-se Vulgata Latina. Já não é Vetus Latina, agora é Vulgata Latina, porque é uma nova edição, uma nova correção, e essa Bíblia, portanto, ficou em latim perfeito, conforme as possibilidades da época. Portanto, o São Jerónimo foi que teve essa ousadia e essa capacidade de nos dar uma Bíblia em latim com muita certeza e de fidelidade ao original, ao grego e ao hebraico. Ora bem, mas chegou-se ao Concílio de Trento, achavam que a Bíblia ainda tinha erros. Toca mais uma revisão, muitas revisões, é que em 1600 e tal é que saiu a Bíblia do Concílio de Trento, chamada Sisto-Clementina, que era a Bíblia revista de São Jerónimo, novamente revista. Assim foi andando pelos séculos dos séculos, até que o Concílio Vaticano I ainda se lembrou de ter uma língua universal para os documentos mais importantes. Uma língua que fosse lida por chineses, japoneses e portugueses e brasileiros e africanos, onde, pronto, esta é a Bíblia que temos. Mandou fazer, então, Neo-Vulgata, a nova Vulgata. Então, em latim, temos a Vetus Latina, temos a Vulgata de São Jerónimo e temos a Neo-Vulgata do Concílio Vaticano II, que não é por lá que nós traduzimos as Bíblias atualmente. Que ela é uma Bíblia mais para a liturgia. Agora, para um texto de tradução, umas Bíblias que fazemos aqui em Portugal, eu trabalhei também em várias Bíblias, em traduções do Antigo Testamento hebraico e de grego, e eu sei que, de facto, a gente vai sempre ao hebraico e ao grego, à língua dos originais, desde 1943, por ordem de Pio XII, da Divino Oflante Espírito, uma encíclica fundamental dos documentos da Bíblia na Igreja. Todas as traduções a partir disto fizeram sempre a partir dos originais, ou seja, do hebraico e do grego. Livros originalmente em hebraico, do hebraico. Originalmente em grego, do grego. Fale-me da importância do protestantismo na tradução da Bíblia. O protestantismo teve muita importância na tradução da Bíblia, naturalmente, porque o protestantismo, quando, portanto, é uma separação de um grande setor da Igreja que nós chamamos católica. Na altura não havia Igreja Católica, era a Igreja de Jesus Cristo e mais nada. Lutero formou uma igreja à parte, a que depois se chamou protestante, porque ele protestou contra algumas mazelas da Igreja e então ele agarrou-se à Bíblia, porque achou que na Igreja havia demasiadas coisas secundárias e achou que o mais importante era a Bíblia e ficou com a Bíblia como núcleo, como base, como livro manual, de tudo, e até de estudo para aprender a ler. Ora bem, portanto, o protestantismo dá-nos nesse aspecto um grande exemplo aos católicos. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, por uma razão muito simples. Quando o Concílio de Trento organizou novamente, diríamos, a doutrina da Igreja, podíamos assim, os seus grandes princípios dogmáticos, por exemplo, dos sacramentos, etc., deu muita importância aos sacramentos. Também organizou o cânon e definitivamente canonizou os chamados livros deuterocanónicos. Já eram usados pela Igreja desde sempre, mas alguns eram contestados pelos protestantes, então a Igreja disse, não, estes também são, conforme a tradição, também são livros canónicos inspirados pelo Espírito Santo. Os tais livros vindos a 70. Então, nesse sentido, o Concílio de Trento
voltou-se mais para os sacramentos, diríamos assim. Voltou-se mais para a oração. Voltou-se mais para aquilo que podemos chamar a piedade popular. Sim. E o Lutero mais para a Bíblia. E depois, cada um ficou do seu lado. Uns comiam mais a palavra de Deus, outros comiam mais oração, devoções, sacramentos, etc. Eu ia contar aqui uma história engraçada, mas não convém num programa destes. O certo é que os protestantes ficaram privados dos sacramentos, porque só aceitam o batismo e a Eucaristia, e até nem a Eucaristia praticamente. Há muitas igrejas não aceitam a Eucaristia. Uhum. A Eucaristia é apenas uma memória, uma recordação. Por isso não aceitam a presença real de Cristo na Eucaristia, não é? Ou então acreditam que é só durante a missa que ele está lá, depois da missa, pelo visto, vai-se embora, não é? Não é para escandalizar ninguém, mas estamos numa conversa. Sim. Então, nesse sentido, perdemos todos. Uhum. Eles perderam, diríamos, a parte da oração e dos sacramentos, e nós perdemos a parte do amor à Bíblia. Não quer dizer que a Igreja abandonasse a vida, de maneira nenhuma. Sim. Eu tenho lutado toda a minha vida por fazer entender muitas coisas de todo esse período, que é um período muito difícil, aquele pós-tridentino. Até ao fim do século XIX, desde 1600 a 1900, é um período muito complicado para a Igreja Católica. Pois foi um período sempre de choque entre catolicismo e protestantismo, que infelizmente ainda não acabou. Nós somos achacados de abandonar a Bíblia, não querer nada com a Bíblia, e dizem que nós não lemos a Bíblia, e tal. Não lemos a Bíblia alguns. Por exemplo, a minha mãe não lia a Bíblia. A minha mãe não sabia ler como é que ia ler a Pois, Bíblia. era o que eu ia dizer, que naquela altura havia o índice de analfabetismo era muito grande. E vejam-se, os nossos telespectadores, estamos em conversa, posso dizer uma coisa. Outro dia, encontrei-me com uma pessoa que diz que quem não ler a Bíblia vai para o inferno. E foi buscar uma frase do Apocalipse logo. Aquelas coisas de querer provar tudo com frases da Bíblia, que é uma patetice, desculpem o termo, não é? Aí eu disse, então, a minha mãe, que era tão boa pessoa, nunca leu a Bíblia, não sabia ler, então, está no inferno. Pois está no inferno, leu a Bíblia, está no inferno. Mas isto existe. Pois. Existe, enfim. Pelo menos um exemplo existe. Ora, só para dizer que grande parte do povo da Europa, no tempo de Lutero e muito depois de Lutero, não sabia ler. Quem é que sabia ler em Portugal? No tempo de Pombal, por exemplo, no tempo de Pombal, em 1750, quando o nosso querido Padre António Pereira de Figueiredo fez a primeira tradução católica da Bíblia completa, 1750, por exemplo, o Marquês de Pombal, quem é que sabia ler? Poucos. Ninguém sabia ler. Então, porque é que iam fazer Bíblias na Idade Média, por exemplo, se ninguém sabia ler? Só sabiam os monges, mas sabiam latim, tinham a Bíblia em latim. Não precisavam da Bíblia. Mesmo depois disso, a Bíblia só se tornou corrente quando a cultura evoluiu e as pessoas começaram a poder ler e ler também a Bíblia, portanto. Então, nesse sentido, a Bíblia adquiriu especial valor também na Igreja Católica. Eu tenho, por acaso, tenho um livro, chama-se Documentos da Igreja sobre a Bíblia, em que tem 2.240 páginas, mas 2.000 páginas são de documentos da Igreja do século XX. Pois da encíclica Presidentíssimos Deus de Leão III, de 1893. Até hoje, 2.000 páginas de documentos da Igreja a dizer leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Então, a vez é que o povo português, quando sabia ler, quando não sabia ler, não podia ler a Bíblia. Como é que o povo sabia a Bíblia? Com histórias contadas, que eu via nos sermões, que eu via na catequese, que eu via nas homilias,
E o povo sabia aquilo tudo de cor. Meu pai contava Sim, histórias. a minha avó também. Então quer dizer que a Bíblia não existia, inclusive. Claro que podemos dizer a primeira Bíblia que existiu, a língua portuguesa completa, foi em 1693, o Novo Testamento, de João Ferreira Anos de Almeida. Fiz uma tese de doutoramento sobre esta Bíblia, conheço bem, e antes de João Ferreira de Almeida não havia uma tradução feita dos originais, ou mais ou menos dos originais, feita como uma tradução completa do texto. O que havia era traduções de partes do texto. Uma história, a história de José, a história de Adão e Eva, a história de Abraão, eram histórias, histórias bíblicas assim chamadas, não é? Eu nos meus volumes tenho essas coisas todas com a bibliografia e com as coisas onde se encontram. Então quer dizer que, de facto, a Bíblia tem o seu percurso conforme também a cultura vai evoluindo, não é? Sim. Claro que o período depois, nos séculos XVIII e XIX, as coisas são mais complicadas. As pessoas mesmo sabendo ler já tinham mais outra cultura, e muitas vezes a cultura da Bíblia, a cultura civil, as ciências e a Bíblia às vezes não conjugavam bem e deu problemas, e por isso a Igreja disse, não vamos ler a Bíblia. Atenção, ler a Bíblia é perigoso para quem não tem conhecimentos teológicos. Aqui, porque eu digo isto porquê? Porque a Igreja é acusada de proibir de ler a Bíblia. Quer dizer, a Igreja nunca proibiu propriamente. Proibiu propriamente, alguma vez se proibiu. Agora, quando proibiu, foi para evitar heresias. Todas as heresias começaram pela interpretação da Bíblia. De forma errada. E quando as pessoas não têm informação suficiente para ler a Bíblia, vão ver o que é lá, vão se escandalizar com umas coisas. Outras acham muito bonito, outras não percebem. E depois vão dizer que Deus disse aquilo e está lá dito e não sei quantos. Eu tenho coisas aberrantes. Eu tenho alguns livros escritos, e eu fiz um livro sobre o Antigo Testamento a uma senhora. E ela disse, não, o Antigo Testamento eu não quero nada. Eu não leio o Antigo Testamento, não quero nada com isso, nem quero ler o livro. E o meu livro é para explicar algumas coisas do Antigo Testamento. Pois a pessoa negou-se a ler o Antigo Testamento. Estão a ver? Quer dizer, tem razão ou não tem razão? Ela não tem razão nenhuma. Agora, que o Antigo Testamento é complicado, é. É o que dizíamos na primeira parte do programa, que, de facto, a Bíblia vem daqueles ribeiros, regatos, riachos, torrentes, de tanto lado, que tem uma amálgama de culturas, aquilo que chamamos a linguagem humana da Bíblia, que quem não souber essa linguagem humana da Bíblia não vai entender o que a Bíblia quer dizer. Daí a Igreja pôr sempre muitas reticências a que toda a gente, sem instrução, leia a Bíblia, sem mais, sem uma preocupação de estudo prévio. Se não é esse estudo prévio, formação bíblica, a leitura da Bíblia não dá resultado. Frei Herculano, o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, porque estaríamos aqui hoje a manhã toda a escutá-lo, porque é sempre muito bom ouvirmos falar sobre a palavra de Deus, e é aquilo que se diz, só se ama aquilo que se conhece. Então não basta ler, precisamos de conhecer e correr atrás para termos um conhecimento mais profundo daquilo que é a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Este livro podemos adquiri-lo na... Difusora Bíblica, em Fátima. Na Difusora Bíblica em Fátima, pode adquiri-lo, e acredito que terá um conhecimento mais deve profundo. Saber isto.
Olha, qualquer catequista deve saber isto. Então é importante adquirirmos estes livros para nós nos fundamentarmos um bocadinho mais na palavra de Deus, que é tão importante nas nossas vidas de cristãos. E até ao próximo programa, se Deus quiser, continua a acompanhar a nossa programação e pode voltar a ver este programa no nosso canal do YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.